Abra a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 2, versículo 13. Vamos fazer a abertura desse culto. Marcos, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: "Siga-me." E Levi levantou-se e o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Levi, acredito que todo mundo sabe que é o apóstolo Mateus, filho de Alfeu. E ele era um publicano. Ele era alguém que trabalhava para o governo de Roma cobrando impostos, então ele era mal visto pelos seus compatriotas, pelos israelitas. É como se ele fosse um traidor da sua nação. Um publicano, ele ficava na rua mais movimentada, onde passavam as pessoas com os seus bens, e ele tinha total autoridade para vasculhar aquilo que você tinha no seu bolso, aquilo que você tinha na sua carteira, e determinar quanto de imposto você tinha que passar, que você tinha que pagar para ele. Ele tinha essa liberdade. E então os judeus, os israelitas, não gostavam, porque ele era como se fosse um traidor, alguém que trabalhava para um governo que oprimia os seus irmãos. E o interessante é que Jesus, passando ali, ele faz um chamado simples. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus só fala uma frase: "Siga-me." E nada mais. Absolutamente nada mais. Disse: "Siga-me." Mateus é um apóstolo que não é muito pregado sobre ele, não conhecemos muito. Se eu perguntar para qualquer um aqui agora, me cite 3 apóstolos, a maioria vai falar Pedro, Tiago e João. Mas o chamado do Mateus, do Levi, é o chamado mais lindo que existe. Siga-me. Jesus não chamou ele para ser cristão. Jesus não chamou para ele ser evangélico. Jesus não chamou para ele fazer parte de um hall. Não, Jesus só falou: siga-me. Mas vou seguir para quê? Não sei, ele só falou: siga-me. Mas você vai abandonar tudo que você tem? Ele falou: siga-me. E o interessante é que no versículo 15, ali a gente vê o próximo passo de Mateus. Quando Mateus aceita o chamado, siga-me, ele leva Jesus para onde? Para a sua casa. Esse é o segundo passo que todo cristão tem que ter quando aceita o Senhor Jesus. Quando atende o chamado, é levar ele para casa. Só que o interessante é que Mateus, ele tinha um hall de amigos que eram publicanos, igual ele. É igual uma pessoa convertida, um ex-alcoólatra. Ele ainda vai ter amigos alcoólatras. Uma pessoa que vivia em baladas, ele ainda vai ter amigos que viviam em baladas. Então Jesus estava sentado na mesa com publicanos e pecadores. Só que a pergunta que não quer calar essa noite: será que você está dando prioridade para a sua necessidade ou para o seu chamado? Mateus necessitava do emprego. Para ele dar um jantar na sua casa com seus amigos publicanos, a casa deveria ser uma casa bonita, ajeitada, com os móveis mais caros, com as iguarias, especiarias, com a comida mais deliciosa, e ele tirar tudo do bolso. Então eu te pergunto: você tem priorizado a sua necessidade ou o seu chamado? Mas eu não consigo pagar minhas contas que eu fiz no cartão de crédito. Pois é, meu amigo, se você não tivesse comprado, a sua necessidade não seria essa. Mas eu tenho a necessidade de ter um carro melhor. Eu tenho a necessidade de tantas coisas. Mas
meu chamado? E quando Jesus disse para mim, segue-me, será que eu tenho priorizado isso na minha vida? Hoje é tão difícil a gente atender ao nosso chamado. Tem muitas pessoas que dão desculpa do tempo. Não lembro agora, 1800 e bolinha, não existia carro a motor. Era tudo a cavalo. E as pessoas não tinham tempo. Aí chega a guerra, 1940, jatos, mísseis, carros rápidos, motos, e ainda as pessoas estão sem tempo. Aí nós vem para os dias de hoje, você pega o teu celular, 15 minutos o Uber está na tua casa, e ainda as pessoas estão sem tempo. Você pega o teu celular, pede uma pizza, 30 minutos está na sua casa, mas ainda as pessoas estão sem tempo. Tem um trem que cruza lá no Japão, e não sei, acho que em 1h30 ele cruza o Japão inteiro, e ainda as pessoas estão sem tempo para atender o seu chamado. Será que o problema é o tempo? Ou será que o problema é a nossa disciplina? É você realmente gastar tempo com o seu chamado? Qualquer dia a gente se aprofunda mais nessa mensagem. Porque eu creio que todo mundo que está aqui tem um chamado. E quando Jesus te chamou, Ele não falou o que ia fazer com você. Assim como em Gênesis 22:2, quando Deus chama Abraão, só fala Abraão, Abraão, Ele diz, eis-me aqui. Ele não sabia que Deus ia pedir o filho dele. Mas Ele falou, eis-me aqui, meu amigo. Já era. A sua prioridade vai ter que ser o seu chamado.